Você sabe como um bartender pode ser responsabilizado se continuar servindo álcool para alguém que está claramente embriagado e essa pessoa acaba passando mal, morrendo ou fazendo algo criminoso? Algumas pessoas dizem que juízes que liberam criminosos violentos deveriam ser responsabilizados se esse criminoso solto cometer outro crime, como aconteceu com aquela pessoa que matou Irina Zarutska. E existem literalmente centenas desses exemplos. Minha pasta de decisões estúpidas de juízes progressistas está ficando cada vez maior. Vou criar um quadro semanal só para isso. Seguindo essa mesma lógica, algumas pessoas agora estão sugerindo que nossos jovens estão sendo doutrinados com ideologias realmente incompatíveis, quase criminosas, que estão levando esses jovens a cometer atos criminosos. Por exemplo, deixe-me dar um pouco de contexto. Então, em agosto de 2024, um grupo de 25 ativistas invadiu uma fábrica perto de Bristol, dirigindo uma velha van prisional para dentro do complexo. Eles destruíram mais de uma dúzia de drones militares e infraestrutura de TI, causando prejuízo de 1,2 bilhões de libras. Isso é muito dinheiro. Você sabe, nós gastamos 10 bilhões de libras para abrigar imigrantes ilegais e isso está causando muitos problemas, mas esses caras causaram 10% desse valor em danos em poucos minutos. Durante o confronto, o ativista Samuel Corner fraturou a coluna de um sargento da polícia com uma marreta. Eu vi um vídeo em algum lugar, mas não consigo encontrar agora. Mas temos a captura de tela disponível. Olhe para isso. Esse é o cara ativista chamado de ativista, um ativista pró-Palestina. Eu diria agitador, mas agora ele é criminoso, como podem ver. Então, em julho de 2025, citando a invasão da fábrica de Bristol e a ocupação de uma base da Força Aérea Real, o governo britânico oficialmente classificou a ação palestina como uma organização terrorista sob a lei de terrorismo. Maio de 2026, após um novo julgamento, 4 ativistas centrais, Charlotte Head, essa jovem que vocês estão vendo, Charlotte Head, Samuel Corner, o cara que estava segurando a marreta. Quero dizer, ativistas de esquerda e progressistas online estão até negando a existência disso. Eles dizem que ela escorregou e que ele está segurando um guarda-chuva. Vi um vídeo, mas não o encontro. Eu não vi esse vídeo específico de onde essa captura de tela foi tirada, mas havia um parecido em que dava para ver claramente que esse lunático woke começou a balançar essa marreta. E nem preciso dizer, aquela mulher, aquela policial, deixa eu falar isso direito, porque ela merece ser mencionada. A sargento Kate Evans sofreu uma fratura na coluna, uma fratura na lombar. Ela ficou impossibilitada de trabalhar por vários meses e ficou com dores intensas. Ela ainda está passando por tratamento médico, segundo relatos, e descreveu um trauma emocional duradouro. Certo. Em junho de 2026, o juiz Jeremy Johnson fez história ao reconhecer que o crime de dano tinha ligação com o terrorismo e aplicou sentenças de prisão severas. Samuel Corner, esse cara, recebe 7 anos e 8 meses, enquanto os outros 3 recebem penas que variam de 4 anos e 8 meses a 5 anos. Vou voltar a falar dessa mulher. Por que comecei meu vídeo assim? E por que eu acho que as pessoas que estão levando essas pessoas à atividade criminosa também deveriam ser responsabilizadas, assim como um barman negligente? Porque olha para essa mulher. É possível notar muito pelo penteado e cor do cabelo dela. Mas eu duvido que ela seja uma estudiosa do conflito do Oriente Médio. Eu duvido que ela saiba muito sobre o conflito além da propaganda que ela está ouvindo. Propaganda esquerdista e progressista promovida por pessoas assim. Também entendo que a situação pode se inverter para nós. Eu entendo que existe uma linha tênue entre expressar sua opinião política e cruzar para agir de forma violenta, porque muitas pessoas diriam, Harry Sultan, muitas coisas que você diz ressoam com a ala direitista ou conservadora. E os elementos extremos desses grupos podem sair e começar a fazer tumultos. Isso significa que devemos te prender? Eu diria que não, porque você nunca me ouviria aprovar esse tipo de comportamento. Na verdade, eu já disse várias vezes que não só os tumultos são moralmente errados, ou que eu tenho que dizer isso porque não quero ter problemas, mesmo que isso possa fazer parte do meu cálculo. Mas não é isso que estou dizendo. Eu já disse várias vezes que fazer o tipo de coisas que vimos em Southampton após o assassinato de Henry Noakes em Belfast, após a tentativa de decapitação feita por um migrante sudanês contra aquele escocês na Irlanda em Belfast. Na minha opinião, isso é um erro estratégico, pois fornece mais munição para pessoas como Keir Starmer nos atacarem, culparem a extrema-direita e deslegitimarem nossas queixas e preocupações legítimas.
É por isso que eu digo que você nunca vai me ver apoiando essas pessoas. Mas veja o que estamos vendo aqui pela esquerda. A esquerda passou as últimas 24 horas incansavelmente minando a decisão dos juízes, reclamando, chorando por causa disso. Olhe para isso. Das 4 pessoas, 3 não atacaram o policial e todas foram inocentadas de intenção violenta. Então, a única vergonha aqui é a mentira que você está contando para justificar uma clara distorção da justiça e o uso de leis antiterrorismo para justificar a cumplicidade do seu governo em um genocídio. Então, eles estão dizendo que essas pessoas que invadiram uma instalação governamental segura causaram danos criminais no valor de 1,2 bilhão de libras. E um deles quase deixou um policial incapacitado. Essas pessoas são inocentes. Eles não merecem penas de prisão. E eles são prisioneiros de sua consciência porque estão tentando impedir um genocídio. Eu não estou distorcendo isso. É exatamente isso que eu vi dezenas desses ativistas de esquerda repetirem. Claramente, se você não está cego pelo seu dogma, pela sua narrativa ou pela sua posição ideológica, você consegue ver que isso é criminoso. Esses 25 ativistas, mas 5 deles foram acusados. Esses 5 agitadores, manifestantes, bem, não manifestantes violentos, eles são... Qual é a palavra certa? Eu diria que eles cometeram um ato de espionagem. Eles estão legitimando a ideia de que você pode invadir, pode causar danos criminais ao bolso do contribuinte e não deveria receber nenhuma sentença. Você não deveria receber nenhum tipo de punição. Não deveria haver consequências para suas ações. Isso é fundamentalmente diferente do que estamos fazendo. É por isso que estou propondo que essas pessoas sejam responsabilizadas. Veja esse lunático, Zach Palensky. Não sei o que há de errado com ele. Olhe para ele. Ele está dizendo que é de partir o coração ver 4 jovens presos por ação direta contra um fornecedor de armas para Israel, como se isso tornasse aceitável invadir uma instalação, causar danos criminais e deixar um policial incapacitado. Anos de prisão por protestar para salvar vidas em Gaza. Isso é uma clara deturpação dos eventos que aconteceram, com o uso do termo terrorismo, mesmo sem que um júri os tenha condenado por isso. Eles se escondem atrás de uma tecnicalidade que nem entendo e nem me interesso. O que importa é que enfrentem as consequências, pois não posso fazer isso. Olhe para isso. Olhe para esse charlatão e islamista, Mehdi Hassan. Ele também está justificando isso. Sabe de uma coisa? Acabei de tuitar. Eu disse, eles ainda invadiram uma instalação. Se apenas 3 das 4 pessoas, se apenas uma das 4 pessoas agrediu fisicamente um policial, então eles não deveriam ir para a cadeia. Portanto, nenhum deles deveria ir para a cadeia. Isso nem faz sentido lógico. Mas então, se não é crime, por que você não faz isso da próxima vez, Mehdi? É, porque você não faz isso. Se invadir uma instalação não é crime, por que todos não fazem? Sabe por quê? Porque são covardes. Não querem agir, só incentivam os outros. E ao contrário deles, eu estou te dizendo, não participe de tumultos. Não faça isso. Você não vai conseguir nada com isso. Essa é a nossa posição estratégica. É por isso que Rupert Lowe está sempre me dizendo a mesma coisa. Tommy Robinson já disse isso muitas vezes. Eu já disse isso muitas vezes. Nós temos uma janela de oportunidade para mudar as coisas. Pode ser a última dança da sociedade britânica como a conhecemos. A eleição geral em 2028 ou 2029. Pode ser a última dança. Mas nós temos essa chance à nossa disposição no momento. É por isso que tumultos não são importantes. Protestos são importantes. Só acrescentando a isso, muitas pessoas protestaram ontem. Dê uma olhada nisso. Isso aconteceu no Reino Unido. Estão ocorrendo protestos por todo o Reino Unido. Desculpe, já estou perdendo a conta dos crimes ligados a migrantes. Patriotas foram às ruas em Sheffield, Brighton, Liverpool e Maidstone, aparecendo em toda parte. E isso está realmente, pessoal, aterrorizando a classe política, todo o establishment britânico. E isso assusta mais eles do que algumas pessoas causando tumulto, pois isso lhes dá legitimidade. Tipo, viu? Dissemos que esses caras são bárbaros. Esses caras, sabe, são uma ameaça para a sociedade. É por isso que realmente nos opomos a isso. Mas percebe a diferença? Percebe a diferença? Assim como um bartender pode ser responsabilizado por servir álcool a alguém embriagado, essas pessoas também deveriam ser responsabilizadas. Veja, entre os jovens aqui, apenas ela é realmente muçulmana. Vou te mostrar. Outra doença mental que está assolando a sociedade ocidental é esse delírio de grandeza.
É esse delírio de autoimportância, de achar que estou fazendo algo grandioso. Eu também estou fazendo algo grandioso. Eu estou tentando fazer minha parte para salvar a civilização ocidental, mas não por alguma posição moral pura. Temos um inimigo em comum. As pessoas sobre as quais te alerto querem minha morte. Há 13 países muçulmanos em que eu não posso sequer pisar, nem mesmo no meu país de origem, o Paquistão. No momento em que eu pisar no Paquistão, ou serei linchado por uma multidão, ou, se tiver sorte, serei preso pela polícia e nunca mais sairei. Existem literalmente centenas de prisioneiros de consciência apodrecendo no Paquistão, muitos deles. É por isso que eu não quero que o Ocidente se transforme nisso. Mas o que essas pessoas querem? O que essa jovem quer? O que ela estava pensando? Como eu disse, ela não sabe nada sobre o conflito. Ela não é especialista. Ela não é professora. Ela não é ninguém. Mas ela ouviu repetidamente a propaganda enfiada goela abaixo por lunáticos da esquerda radical e islamistas como Mehdi Hassan, dizendo que está acontecendo um genocídio. Onde está sua consciência? Levante-se. Em defesa de Gaza. É pura loucura. Essas pessoas querem violência. Essas pessoas estão incentivando a violência. Essas pessoas estão radicalizando nossos jovens com ideologias estrangeiras hostis, ou seja, islamismo ou comunismo. E uma vez que você começa a mexer com valores fundamentais que moldaram sua sociedade por séculos, uma vez que você começa a mexer com eles, então você precisa redefinir as regras do engajamento ou as regras do jogo, que até agora, até este ponto, estavam sendo definidas pela esquerda. A direita está despertando, ainda longe de onde deveríamos estar, mas a direita está despertando. O problema está sendo corretamente diagnosticado, ou seja, ideologias hostis estrangeiras, sejam elas islamismo ou comunismo. E nossa força está em voltar aos nossos pontos fortes, nossas forças fundamentais, porque estamos tentando preservar a sociedade ocidental e a civilização ocidental e os próprios valores que fizeram do Ocidente a maior civilização. Então precisamos voltar aos nossos valores fortes ou aos nossos pontos fortes, que são a liberdade de expressão, a crítica à religião, a crítica às ideias, a imposição rigorosa de uma lei para todos, sem equidade, sem meritocracia. Esses são valores fundamentais do Ocidente, que a esquerda tentou mexer e mudou silenciosamente. Então, cara,